Fala pessoal, neste vídeo vamos comentar sobre vários estudos envolvendo ações boas pagadoras de dividendos, principalmente sobre ações que possuem dividend yields interessantes. Então, antes de comentar aqui sobre isso, já peço a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos que eu posto diariamente no canal e a minha trajetória pessoal nos investimentos. Então, bora lá para o vídeo. O primeiro ponto, o mais importante aqui, é antes de falar sobre dividendos, dividend yield de 10%, seja lá quanto for. O mais importante é que o pessoal tem que ficar focado. Se a empresa é boa, você está investindo, essa empresa tem lucros consistentes, porque a expectativa é que uma empresa lucrativa continue lucrativa e continue pagando dividendos. E o terceiro ponto que o pessoal não olha, tem no site oficial da companhia, consiste em observar a política de remuneração da companhia. Porque algumas companhias têm um payout mínimo de 30%, 50%, como no caso do Santander. Outras costumam pagar 100% há vários anos. Então, vai depender de empresa para empresa. Então, esse ponto aqui é primordial, porque às vezes uma companhia paga um dividendo bem elevado e do nada reduz bruscamente. Aí o cara não olha a política da companhia e a empresa está seguindo esse ponto. E o quarto ponto, a empresa atua em um setor perene, a barreira de entrada é alta, porque queremos receber dividendos para 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. Então, o ponto principal aqui é tentar focar boa parte da nossa carteira em empresas que existirão para os próximos anos, desde que sejam boas companhias lucrativas, com boas margens, com um negócio rentável e pagar também um bom preço. E aqui no caso, os dois últimos pontos, essa empresa está buscando crescer porque queremos investir em companhias que estão entregando resultados consistentes, crescentes, estão realizando aquisições, porque certamente essa companhia será promissora no futuro. E último ponto, pagar dividendo é só um detalhe, foco no que é importante. Porque não adianta nada uma empresa pagar do nada 20% de yield, 40%, o caso da Bradespar, e o pessoal vai lá querendo vender a casa e comprar essa companhia porque acha que vai receber 40% todo ano. Que isso aqui não irá acontecer. Sim, a Bradespar e a Vale devem continuar pagando, mas em torno aí de 10% a 15%, porque o momento atual está bem propício para a companhia. Então, cuidado com esses eventos pontuais, altos dividendos, aí o cara vai lá e coloca 100% da carteira dessa companhia. Então, é melhor ter uma carteira gerando 6, 7, 8% de forma sustentável, consistente e crescente, do que tentar dar a grande tacada em uma empresa aqui bem duvidosa. Então, veja aqui esses pontos com calma nas empresas que vocês possuem em carteira. E aqui no caso, por que é importante investir em boas companhias lucrativas? Porque cotações seguem resultados. Aqui o lucro líquido e o índice Bovespa. E um quadro que eu já mostrei aqui no canal, tentar focar em empresas que são lucrativas há vários anos. Porque a chance dessa companhia continuar sendo lucrativa é imensa, de 95%, 92%. E quanto mais cai o histórico de lucratividade e até histórico de prejuízo, a chance dessa companhia ser lucrativa é bem baixa. Então, uma Oi da vida, uma Viver, aqui nessa faixa aqui, bem baixa de ter lucros. Então, como é que uma empresa dessa irá prosperar com prejuízo atrás de prejuízo? Sim, a empresa pode reverter isso aqui e voltar a ser lucrativa e pagar dividendos. Porém, boa parte do nosso capital tem que ficar aqui nessas companhias que são lucrativas há mais de décadas, 10, 15, 20 anos e pagam dividendos de forma sustentável. Então, foca aqui no feijão com arroz, porque cotações seguem resultados. Então, se você tem boa parte da sua carteira alocada em boas companhias, certamente a sua carteira irá crescer ao longo do tempo, tanto de patrimônio, número de ações e principalmente de renda passiva. E aqui no caso, comentando sobre alguns estudos feitos no exterior, porque o horizonte é mais interessante de longo prazo. Então, o primeiro estudo aqui, em um horizonte de 200 anos, eles observaram que o retorno total ao ano, em média das ações, foram de quase 8%. Porém, 5% foram de dividendos. E algo interessante é que boa parte do retorno, cerca de 2/3, quase 70%, vem de dividendos. E aqui 0,6% de retorno de aumento no nível de valuation da companhia. Então, quando o cara pensa que no médio e longo prazo, boa parte do retorno vai ser dando a grande tacada, ele está enganado, vem aqui de dividendos. Então, o ponto principal, boas empresas, baratas, promissoras e que pagam dividendos. Por quê? Você vai pegar o dividendo e reaplicar e comprar mais ações. E quando você investe em empresa que não paga dividendos, você fica meio que torcendo o dedo, pensando que essa empresa irá dar certo para o pessoal pagar mais caro pela companhia. Sim, você pode focar aqui nessa estratégia, mas vários estudos mostram que boa parte do retorno vem de dividendos. E o segundo estudo, também bem interessante, é dentre as 1000 maiores empresas americanas,
foi concluído que as empresas com dividend yield elevado performaram melhor e com menos risco do que empresas com dividend yield baixo. Então, essas empresas com dividend yield maior tiveram quase 14% de retorno ao ano, com um desvio padrão de 15,2%. Já as companhias com dividend yield baixo retomaram cerca de 9% ao ano e tiveram um desvio padrão quase o dobro. Então, dividend yield elevado performou melhor e teve um retorno menor. Então, esse é outro ponto aqui importante, porque é melhor ter ganhos consistentes em boas companhias sólidas do que tentar dar a grande tacada. Porque você imagina uma ação dessa caindo aí 30%, 40%, 50%, 80%, a chance de você vender no fundo é imensa. E dificilmente boas empresas irão cair isso tudo. Pode acontecer sim, como já aconteceram, mas quando você olha uma empresa que continua lucrativa, pagando 8, 10, 12% de yield de forma sustentável, desaba 30%, 40%, você vai lá com convicção e acaba comprando mais. E diferentemente de empresas de crescimento, duvidosas, que não estão entregando resultados, você pode acabar se frustrando e vendendo aqui no fundo. E o terceiro estudo envolvendo aqui dividendos do Credit Suisse, aqui em relação ao S&P 500, ele fez o seguinte: altos dividendos com baixo payout performaram melhor do que empresas com dividend yield elevado e payout elevado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, citando algumas companhias, não é recomendação, que possuem um dividend yield interessante e um payout aqui moderado, baixo para moderado. Energia Brasil, um payout de 40%, 50%, Copel 50% ou 65%, Banco Brasil pagando quase 9% de yield, com payout de 40%, Sanepar paga 25% e o dividendo está de quase 7%, Semig, Banco ABC, Santander, Copasa. Então, são empresas interessantes que pagam um payout de baixo para moderado e possuem um dividend yield interessante. Então, nesse estudo aqui do Credit Suisse, aqui na linha em rosa, o primeiro aqui em cima, dividend yield elevado com payout baixo. Lembrando que o payout é o percentual do lucro líquido que foi pago em forma de dividendos. Então, aqui foi desde 1990 até 2006. Outro ponto aqui em questão, essa última linha aqui, em azul, é dividend yield baixo com payout elevado. Então, em particular, não gosto aqui dessas companhias. Por exemplo, M. Dias Branco, que vai pagar 60% de payout, o payout alvo da companhia. Ambev, que paga um payout muito alto, mas o dividend yield é bem baixo. Outras companhias, a VEG, também pagam um payout moderado para alto e pagam um yield bem baixo. Então, em particular, eu não gosto dessas companhias. Prefiro aqui, nesses dois pontos, dividend yield elevado, de médio para elevado, de 5, 6, 8%, e com payout de forma sustentável, aí de 40% até 100%. E mais além, outro estudo aqui interessante, que engloba o que estamos aqui falando, é o primeiro ponto, são ações que pagam dividendos de forma consistente e crescente, foram as ações aqui que mais performaram. Aqui de 100 para quase 8 mil dólares. E ações aqui que cortaram dividendos ou deixaram de pagar, basicamente de 100 viraram 85 dólares. E também o segundo ponto, ações que não pagam dividendos, de 100 para 327. Então o pessoal fica nesse mito de tanto faz dividendos, mas vários estudos mostram a importância de dividendos, quase 70% do retorno total vem deles. Então faz total sentido, mas desde que atendam aqueles critérios e não comprar só pelo dividendo. Até porque, para ter esse efeito aqui multiplicador, efeito bola de neve, de aportar e reinvestir, pega o dividendo e reaplica, isso aqui demora 3, 4, 5, 10, 15 anos para ter um retorno bem substancial. Dessa forma, vindo aqui para o Brasil, citando algumas ações conhecidas, Ambev, Bradesco, Banco Brasil, Eletro, Itaú, Petro, Santander, Vivo e Vale. Perceba o retorno dos últimos 20 anos, aqui a data base até o final de 2019, o retorno sem dividendos e o retorno com dividendos. E nesta última coluna, se eu pegar a média do mercado, com 96 empresas, feito pela Trígono, temos que cerca de 60% do retorno foram oriundos da participação de dividendos. Então cuidado com esse ponto, que o pessoal fica com esse receio. Só são 2 centavos, 5, 10, mas vários estudos aqui, na prática, vimos que boa parte do nosso retorno vem de dividendos. Então nunca desprezem esses poucos centavos, poucos reais, principalmente no começo, porque trarão um retorno aqui bem substancial no futuro. E isso aqui o pessoal pensa que é uma diferença pouca, mas de 3.200% para 6.300%. Se você colocar aqui 10 mil, 50 mil reais, é um retorno bem substancial. Porém, outro ponto aqui importante é que para ter esses retornos aqui de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil%, isso aqui demora tempo. Então, algumas conclusões desses estudos: 4 características: investir em uma boa empresa, lucrativa, paga dividendos de forma sustentável, paga um dividendo aqui interessante, mesmo com payout baixo. E temos várias companhias aqui no Brasil
que mesmo pagando payout de 25, 30, 40%, ainda pagam um dividendo interessante. E o terceiro ponto, não pagar caro por um ativo, comprar abaixo do preço certo. E o quarto ponto, o mais importante aqui, ficar o maior tempo investido em boas companhias. Então, o tempo é o nosso aliado. Então, aporte, tempo e reinvestimento em boas companhias. Não tem para onde. Em uma ótica aqui de médio a longo prazo, é quase que inevitável não ter um bom retorno. E bem, pessoal, apresentamos aí vários estudos envolvendo aqui dividendos e também citando algumas ações brasileiras e a importância de dividendos. Eu tinha feito um vídeo exclusivo comentando aqui sobre a importância dos dividendos. Vou colocar aqui no link acima. E se você gostou aqui do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários e bons investimentos e forte abraço.